A paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Que bom tê-lo aqui mais uma vez para juntos estudarmos sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Meus amados, chegamos à última lição do terceiro trimestre de 2025, onde nós estamos falando sobre a igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos estudar a lição número 13, 28 de setembro de 2025, que tem por título Assembleia de Jerusalém. O textuário está em Atos, capítulo número 15, versículo de número 28, que nos fala assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática nos fala assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Nós estudamos no decorrer da lição, agora me falha a memória qual foi a lição que nós estudamos, que a igreja, além de um organismo vivo, ela é uma organização. E o textuário está falando que ela, pelo fato de ser uma organização de um organismo, ela tem princípios e regras para que a igreja ela tenha uma funcionalidade plena. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 15, versículo de número 22 ao 32. Como eu já tenho falado nas aulas anteriores e retorno aqui a falar, nós não vamos fazer menção da leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Então você que está aí com a sua lição, ou que não tem a sua lição, mas que está aí com a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, então leia aí na sua casa, tá bom? E após ler a leitura bíblica em classe, retorna aqui para darmos procedimento à lição de número 13. Para você que é novo no canal, gostaria de pedir que não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube ele entende que você gostou do nosso vídeo, que achou ele relevante, que achou um conteúdo muito bom e interessante, e vai recomendar mais ainda para mais pessoas e para você. E também compartilha nos grupos do Facebook, nos grupos do Instagram, do WhatsApp, para que o nosso canal venha ter o crescimento, se assim você tem gostado das nossas escolas bíblicas dominicais. Também, para você que é novo no canal, gostaria de lhes dizer que nós postamos os vídeos separados em partes. Esta aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico, depois nós vamos postar o segundo tópico e assim postaremos o último tópico em vídeos separados, para que o vídeo não fique muito prolongado e assim você tenha tempo de assistir os vídeos em seus momentos da quais você tenha tempo, né? Como às vezes no horário do almoço ali do trabalho, ou à noite antes de dormir, e assim, conforme você tenha tempo, para que fique mais fácil de você, juntamente conosco, a lição, né, da Escola Bíblica Dominical. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a questão doutrinária. Já no segundo vídeo, que nós vamos falar do segundo tópico, nós vamos falar sobre o debate doutrinário. E o terceiro vídeo, que nós iremos falar sobre o terceiro tópico, nós vamos falar sobre a decisão da Assembleia de Jerusalém. Meus amados, com esta lição, nós terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém, mais conhecida como a Igreja Primitiva. Na lição de hoje, nós veremos como a igreja ela agiu para resolver os seus conflitos de natureza doutrinária. Toda igreja ela tem que ter uma doutrina. Toda igreja ela tem que ter suas doutrinações, pois aonde não há regra, há bagunça, não é verdade? Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entanto, no entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos na lição de hoje. Então, nós vamos estudar na lição, nesses 3 vídeos e nesses 3 tópicos que nós vamos abordar,
nós iremos falar sobre algumas questões doutrinárias, porque alguns fariseus que tinham se convertido, eles diziam que os gentios que tinham se convertido ao cristianismo, eles tinham que ser circuncidados para assim ter a salvação. E ali há um debate entre alguns apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo está ali, Pedro também está presente nesta assembleia, e eles vão dizer, né, em partes, que a salvação seria pela graça. Por quê? Porque se eles seguissem os ritos judaicos, então a graça ela não seria essencial para a salvação assim daquele crente ou daquela pessoa gentílica que se convertesse ao cristianismo ou que se rendesse aos pés de Jesus Cristo. Primeiro tópico, a questão doutrinária. E o primeiro subtópico nós vamos falar sobre o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde nós lemos no texto áureo, teve o seu início na igreja de Antioquia. Olha só que interessante, começou lá na igreja de Antioquia. Nós falamos na lição anterior que alguns judeus convertidos, que não tinham que eles eram leigos de conhecimento, ganharam muitos crentes, muitas pessoas, né, ali para a igreja, né, se converteram ali para a pessoa de Jesus Cristo, muitos gentios, né, começou ali em Antioquia. E este debate ele começou em Antioquia. Então, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que eles haviam realizado. Neste relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como eles aceitaram a fé, em Atos capítulo número 14, versículo de número 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios. Como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Então, Barnabé e Paulo, eles, ali em Antioquia, eles apresentaram que a salvação, ela vinha por meio da graça. Graça esta que significa, né, a palavra graça significa favor imerecido. Não merecemos, mas recebemos de graça por parte de Deus quando entregou seu Filho Jesus. Então, começou ali essa breve discussão em Antioquia. Por quê? Porque Paulo apresentou os prodígios, os milagres, o Espírito Santo que desceu em algumas pessoas gentílicas ali que confessaram a Jesus Cristo, que não foi necessário nenhum rito judaico, em especial a circuncisão, que este era o debate principal dos fariseus que tinham se convertido. Eles queriam que os gentios eles fossem circuncidados para que assim eles tivessem a salvação. Então Paulo e Barnabé, eles apresentam que não era necessário que os gentios eles seguissem esses padrões judaicos, esses ritos judaicos, para que assim eles fossem salvos, mas que eles seriam salvos pela graça. Só que é interessante, irmãos, que nós vamos ver no segundo subtópico que eles começaram aquele debate ali na igreja de Antioquia, e quando eles viram que não tinham chegado a um consenso, né? Então eles decidiram levar para a igreja mãe, lá em Jerusalém. Então Lucas, ele destaca, né, já no segundo subtópico, né, que nós vamos falar sobre o legalismo judaizante. Lucas, ele mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com esse relatório apresentado por Paulo, né, no capítulo número 15 e no versículo número 1 do livro de Atos. Este grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que estes cumprissem as exigências da lei. É interessante, irmãos, observarmos por este lado que os fariseus, eles sempre deram trabalho a Jesus Cristo. E mesmo depois de convertido, eles continuaram a dar trabalhos à igreja. Este foi um dos principais objetivos do concílio, desta assembleia, que começou em Antioquia e depois partiu para Jerusalém. Nós vamos falar mais à frente, nos próximos tópicos. Então, esses fariseus, eles diziam, olha, para que eles fossem salvos,
Eles têm que ser circuncidados, eles têm que seguir o que está escrito na lei de Moisés. Eles não compreendiam, não conseguiam entender, a mente deles era tão limitada, irmãos, que eles não conseguiam entender que a lei de Moisés era para o povo judeu e não para o povo gentil. E é interessante observarmos que até nos dias de hoje, muitos crentes confundem o que é da lei e eles pegam boas partes, bons versículos, né, e capítulos da lei que está lá em Deuteronômio, Levítico e Números, escrito por Moisés, dado por Deus a Moisés, Moisés escreveu e passou assim para o povo. Algumas pessoas pegam esses capítulos e esses versículos da lei que era para o povo judeu e atribuem para os dias atuais. Inclusive, existem até alguns ministérios. Não me convém falar nomes, né, irmãos, porque eu estou aqui pregando para crentes salvos em Cristo Jesus, mas existem alguns ministérios que usam da lei como um mandamento para nós, que somos gentios. Eu expliquei nas lições anteriores que nós somos os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não confessaram, aqueles que não são judeus de nascença, que não são da descendência de Abraão. Então, algumas pessoas pegaram a lei de Moisés, a lei mosaica, e atribuíram para o seu povo nos dias atuais, para o povo gentil, e assim fundaram os seus ministérios. E é interessante, irmãos, observarmos aqui que esses fariseus, eles não tinham a compreensão de que a salvação era por meio da graça, não pela lei. Então eles começaram esta discussão, eles reprovaram ali o que foi apresentado por Paulo, e começou, né, essa discussão ali na igreja de Antioquia. Então, houve, portanto, um confronto entre esses grupos de judaizantes e os missionários, Paulo e Barnabé. Essa questão, ela tomou uma proporção tão grande, correndo o risco até mente de haver uma divisão entre a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida da parte da liderança. E quem era a liderança da igreja? Os apóstolos. Porque os apóstolos ainda estavam vivos nessa ocasião. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter essa questão, levar essa questão lá para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado mais amplamente e discutido pelos apóstolos e presbíteros em Atos capítulo número 15, versículo número 2. Então essa discussão ela começou lá em Antioquia, ela tomou uma proporção tão gigantesca que eles não chegaram a um consenso e eles disseram, olha, vamos levar para a igreja mãe, vamos levar para os apóstolos, para os presbíteros lá em Jerusalém. Eles vão pôr um ponto final neste assunto, porque eles vão entender. Pelo menos era assim que o grupo fariseu convertido pensava. Já que este assunto é tão complexo, então os apóstolos eles vão entender que a salvação ela vem pela lei, pela lei, e assim esses gentios que estão se convertendo, eles vão ter que ser circuncidados. E os outros já pensavam de outra forma. Não, a salvação é pela graça, Paulo e Barnabé, e algum outro grupo, uns grupos a mais de irmãos. Não, a salvação vem pela graça, principalmente os gentios, né, irmãos? Defendiam essa tese. Então, vamos levar lá para a igreja mãe de Jerusalém, porque aí os apóstolos eles vão ter que chegar a uma conclusão deste assunto. E assim foi feito, meus irmãos. Eles levaram para a igreja mãe lá em Jerusalém. Vamos falar de forma mais compreensível e natural para a gente. Levou para o templo sede, né? O terceiro subtópico, meus irmãos. Então, meus queridos, o primeiro tópico, né, nós só temos esses dois subtópicos, da quais nós temos por base aqui o que gerou este conflito, né? Este conflito ele começou em Antioquia e tomou uma proporção tão gigantesca que partiu para Jerusalém para que os apóstolos chegassem e tomassem uma decisão a respeito do que estava sendo tratado ali. E foi assim que foi decidido. E é assim que nós vamos abordar aqui o primeiro tópico. Nós vamos parar por aqui, vamos encerrar este vídeo e vamos dar seguimento ao segundo vídeo, com o segundo tópico, onde nós vamos falar sobre o debate doutrinário, já lá em Jerusalém. Começou o debate, meus irmãos, na igreja lá em Jerusalém, lá na igreja mãe, lá no templo sede, e agora o assunto agora é com os apóstolos, mas também
Paulo, Barnabé também estava lá, os gentios de Antioquia também estava lá, o grupo farisaico que começou essa discussão também estava lá, e ali, meus irmãos, eles chegaram a uma decisão. Nós vamos falar no segundo subtópico, né, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, foi muito bom tê-lo aqui, e até o próximo segundo tópico, em nome de Jesus.